Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, na aula do 7º ano, vamos dar continuidade à simetria. Simetria de reflexão na malha quadriculada. Depois vamos ter outras aulas em outros ambientes. Bem-vindo ao nosso canal. Lembrando, essa aula é ao vivo, tá? Passa pela televisão. Você pode assistir tanto no seu celular quanto no seu notebook ou no seu computador. Para isso, você precisa estar conectado ao aplicativo do Educa Recife, que os meninos vão colocar o QR Code aqui. Bora! Opa! Isso! E você que, se for como eu, é meio atrapalhadinho ali de focar e baixar o QR Code, o que é que você faz? Você vai lá na loja do seu celular e baixa o Educa Recife, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode assistir a aula e interagir. Não é só assistir, pode participar. Participar aqui, agora. Com quem? Ninguém mais, ninguém menos do que professor Ricardinho no nosso chat hoje. Fala, 7º ano, Ricardinho Matemática na área, saudade de vocês, estou aqui novamente, aí eu e professora Tânia, aí para a gente apresentar mais um conteúdo para vocês. E hoje vai ser massa, tranquilidade hoje, você vai ver ó, a parte teórica bem tranquila, vai ser show de bola. E eu quero que vocês acompanhem item por item, se possível, também tentem fazer o que a professora vai comentar aqui no papel, porque facilita bastante aí para vocês visualizar. Então pega aí logo um papel, uma caneta, um lápis, uma régua, para poder a gente desenrolar, né, professora? Com certeza. E isso ajuda no teu conteúdo lá na escola com o teu professor. Bem, fora o chat, não se esqueçam de se inscrever no YouTube, tá? Qual é no Educa Recife, no YouTube. Lá, gente, você tem todas as aulas. As futuras vão ser colocadas no futuro, óbvio. E todas que passaram, com todos os professores. Ah, professora, mas a aula que eu queria assistir não é com a senhora, era com outro professor. Qual o problema? E o interessante, às vezes você tem a mesma aula com professores diferentes e cada professor vai dar um foco num aspecto diferente. E isso, gente, só faz crescer o teu conhecimento. As possibilidades, porque cada um aprende do seu próprio jeito e cada um tem o seu ritmo. Não queira ir acompanhar alguém. Primeiro, a pessoa pode ser mais rápida do que você ou o contrário. Você pode ser mais rápido do que a pessoa. Cada um tem seu ritmo e isso não é problema, tá, gente? O importante é que você, de fato, aprenda. Se a gente está no 7º, quando você chegar no 9º, o que é aprender? Aprender é o seguinte, é achar isso fácil, achar isso interessante, perceber as ligações, porque matemática não é caixinha, e isso a gente vai ver quando a gente vai recapitular no nosso quadro das ligações sobre o conteúdo que a gente está trabalhando agora. Olha aí, os meninos dão um zoom para que vocês possam ler o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar a simetria de reflexão. Existem outras simetrias? Existe. Mas hoje a gente vai trabalhar a de reflexão. Tem a ver com igualdade, professora? Tem. Porque quando você reflete alguma coisa, a imagem tem que ser igual. Nem diminui, nem aumenta. Isso é ampliação e redução, não tem nada a ver. Tem a ver com distância. Vocês vão ver que tudo isso aqui está relacionado. E muito mais, ó. Essas linhas que eu boto saindo do quadro, é justamente que isso aí é apenas um recorte. Tem outras ligações. E vocês vão achar interessante. Matemática, vocês precisam, eu insisto, toda aula eu falo disso. Por quê? Porque vocês precisam entender que não é caixinha, que não é para decorar. Não tem o que decorar em matemática. Matemática, ó, é pensar, ter raciocínio lógico, fazer conclusões, ser crítico,
Crítico não no sentido de reclamar, tá, gente? No sentido de analisar e construir sua opinião. Tem a ver com matemática, sim. Matemática tem diversos caminhos e todos corretos. O que você pode acrescentar sobre isso, Ricardinho? Isso aí, a gente pode ter, querido aluno, querido estudante, caminhos diferentes, pensamentos diferentes para poder desenvolver um raciocínio matemático. Então, eu posso resolver uma questão de fração de uma maneira, Tânia de outra, você pensar diferente, e todos chegam no mesmo resultado, e aí se for coerente matematicamente falando, tá tudo certo, né, Tânia? Exato. Nenhum professor pode dizer assim, ah, tá errado, a não ser que você tenha usado mágica, aquelas mágicas que aparecem do nada, isso não serve, tá, gente? Olha só. Recapitulando, eu trouxe distância entre dois pontos. Por quê? A assimetria você vai usar. Isso é um conteúdo que a gente já trabalhou, né, que é contagem. Por que contagem? Olha, eu botei 2 pontos aí vermelhinhos, né? Qual é o eixo de simetria? O Y, eu estou usando coordenadas cartesianas, que a gente já trabalhou com vocês. Qualquer coisa vai lá e assiste. E eu estou usando o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, como eixo de simetria. Então, a distância de um pontinho vermelho que eu coloquei aí ao eixo de simetria tem que ser perpendicular, 90 graus, e a distância é a mesma. Se você olhar essa setinha correndo aí, vai ter a distância de 3 espaços, esses espaços entre as bolinhas amarelas. Ah, é centímetro, metro, não importa. É minha unidade de distância, é a mesma, tá, gente? Isso eu vou precisar em simetria. Por quê? Olha que lindo, a borboleta. Braboleta. Eu tenho o eixo e a borboleta. É brincadeira, hein? O pessoal de português acabou de dar aula. Não, é borboleta. Eu vou na tua onda, Ricardinho. Isso. Ó, eu tenho o eixo de simetria vermelhinho, tá? Eu tenho os pontos amarelo, talvez o ponto esteja pequenininho, se der um zoom fica melhor para a meninada. Esses pontos equidistantes, de igualdade, distantes de distância, certo? Então, vocês vão perceber, se você contar os quadradinhos da malha, que vai do ponto escolhido, esse ponto amarelinho, ao eixo de simetria de um lado, vai ser exatamente o mesmo do lado oposto, no caso, né? No caso aqui, sim, eu tenho a distância entre 2 pontos. Vamos lá contar aqui. Olha, gente, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5 até esse ponto, para ser simétrico, tem que ter 5 para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, esses pontos são simétricos. A gente já falou que os objetos ou os animais da natureza, a simetria ela não é exatamente matemática. Provavelmente, nessa figura não. Porque essa figura ela não é uma foto da natureza, mas é uma figura feita. Então, todos os pontos são simétricos. Mas na natureza pode ter um detalhe de um lado que não seja exatamente igual ao outro, mas mesmo assim a gente considera a figura simétrica, tá? Esse pequeno detalhe. Olha aqui, aqui sim, a simetria está exata. Perfeita, né? Perfeita. Essa é uma figura feita propositalmente, foi espelhado. Essa reta do meio que você está vendo um Pzinho ali pequenininho, um P minúsculo, é o eixo de simetria, representado ali pela letra P minúscula, porque a gente sempre dá o nome às retas, sempre é uma letra minúscula, tá? E os pontos maiúsculos, a gente já viu isso. Veja que eu coloquei o F normal, e o F oposto eu botei F1. E todos os pontos eu fiz a relação A e A1, B e B1, C e C1. Olha aqui, gente, não pode esquecer aqui que essa distância é exatamente igual a essa. Se você pegar uma fita métrica, uma régua, o que for,
tem que ser para ser uma figura refletida, tá? Então, eu preservo as distâncias. A gente já viu e eu estou repetindo. Em todas as simetrias, a gente vai ver outras simetrias que não é bem assim. Mas aqui, nesse conteúdo, simetria de reflexão, sim, preserva todas as distâncias e o mesmo formato. E agora eu deixei essa questão aqui para vocês tentarem. E aí eu coloquei assim, façam, não precisa ser o triângulo exatamente igual a esse, pode ser qualquer triângulo que você desenhe. Bota o eixo de simetria, pega aí teu caderninho da malha quadriculada, faz o eixo de simetria, desenha o triângulo e o que é que eu peço? E o seu simétrico. Então, algum comentário, professor? Tem a turma que está aí na aula digital. Vamos lá. O que eu quero comentar com vocês aí é o seguinte, que vocês podem fazer isso também na prática. Como assim, Ricardinho? A gente tem até aqui, né, Tânia, uma fita métrica. Vocês podem em casa pegar uma fitinha e ver a distância de você para um coleguinha, e do coleguinha para outro, e do outro para você, e fazer um triângulo com a mesma distância, e aí são simétricos a distância entre vocês. E aí você pode fazer também essa brincadeira entre vocês para ver se estão simétricos. Agora, nesse caso, a gente está fazendo no papel com Tânia aqui, né? Vocês veem que com Tânia, que vocês estão fazendo aqui, você pode usar a régua para ver a medida específica, que ali está quadriculado. Se você não tiver papel quadriculado, você pode usar uma reguinha. E agora tem que estar na mesma distância, liga nisso. Botar no meio, bem no meio, mede assim, de um lado do outro, para ficar no meio aí a partição e desenvolver, né, Tânia? Pode ter outra opção. Vocês podem pegar numa folha, esquece a reta, faz um desenho com uma caneta que deixe um hidrocor, que se botar o papel em cima, vai fazer uma cópia, Decalquezinho, né? Como se fosse um decalque. Pega a folha, dobra, marca bem aquela dobra. Por quê? Porque aquela dobra é o teu eixo de simetria. Quando você abrir... Tá os dois. Tá os dois e tá simétrico. Vocês podem medir. Massa. Pode ser qualquer figura, tá? Aí vocês vão medindo ponto a ponto. Cuidado para não exagerar na tinta, para a tinta não espalhar e você não vai conseguir fazer. E vai, porque quando você junta e espalha, vai espalhar dos dois lados, né? Então, vamos lá? Dá um zoom aí para os meninos perceberem. Veja, eu peguei um ponto do triângulo e contei até o eixo. 1, 2. Cheguei no meu eixo. Então, como é que eu vou fazer? Na perpendicular, ou seja, na mesma linha, e aí eu não me preocupo em traçar a perpendicular. Por quê? Porque eu estou na malha quadriculada, eu sei que é perpendicular. Então, eu conto 1, 2, marquei o primeiro ponto. Marcado o primeiro ponto, vamos para o segundo. Escolhi aquele lá. Lembrando que o seu triângulo pode ser qualquer um. Ora, vou contar. Quantos eu tenho até o eixo de simetria? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para eu marcar o segundo ponto, eu vou ter 7 espaços. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e marquei lá. Gente, volta aqui para eu mostrar uma coisa para ele. Apenas para os distraídos. Ah, tem 7, eu vou marcar aqui. Não. Aqui eu contei 1. Esse espaço é 1. Esse espaço é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu marcar aqui, eu ainda não contei o 7. Aí eu vou contar aqui, por isso que é depois da anotação que eu coloquei 7. Tudo bem? Então, marquei 2. Olha só o que acontece. E aí, gente, porque eu sei que é o lado, vocês podem tentar. Desenha 2 pontos. Tenta passar. Quantas retas eu consigo passar por ali? Não vale a reta que é uma em cima da outra não, tá, gente? E aí vocês vão descobrir outro axioma de matemática. Eita, e aí, Ricardinho, por 2 pontos? Passa unicamente uma e uma única reta. Tá, gente? Vocês podem tentar aí. Tenta passar mais de uma para ver se consegue. Interessante, Tânia, aqui é um assunto puxando o outro, puxando o outro, puxando o outro. Isso. Isso é curiosidade, tá, gente? Então, bora lá. E agora o terceiro ponto. Ora, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5.
Tenho 5. Então, eu vou contar de novo 5 para marcar o terceiro. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, eu preciso marcar alguma coisa a mais? Não. Por quê? Eu pego um dos pontos e ligo a ele. Eu sei que só tem, a gente acabou de falar, uma única reta passando por 2 pontos. Se você não acredita na gente, vai lá, ó. Né? Tem um ditado que diz assim, é São Tomé, só acredita vendo. Então faz. Faz, vai lá e faz, tenta. Por esses 2 pontos só passa uma e uma única reta. E agora? Só é ligar os outros 2 e eu estou com o meu triângulo refletido e o eixo de simetria. Próximo! E agora? Quadrilátero. O quadrilátero. Qual é a diferença desse para o outro? No caso aí, o quadrilátero eu posso formar 2 triângulos desse aqui, né? Mas a diferença desse para o outro é que eu coloquei um pontinho em cima do eixo de simetria. É bem rente, né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que muitas vezes o aluno se atrapalha com isso, tá? Aí, para vocês verem e perceberem que, bom, qual é a distância que eu estou deste ponto para o eixo? Tem distância? Zero. Nenhuma. Nenhum é 0. Então, o próprio ponto é tanto o ponto da minha figura quanto da minha imagem refletida, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ele fica ali como ponto do quadrado que eu quero construir. Olha, gente, eu botei o quadrado numa posição diferente, porque tem muita gente que ainda acha que quadrado tem que estar com um dos lados na horizontal. Não é verdade. A gente já viu, quadrado é um quadrilátero, que tem 4 lados, e que os ângulos internos deles são 90 graus, por isso que ele é um retângulo. Oi, professora? É isso mesmo. É por isso que ele é um retângulo, né? Retângulo. Lados paralelos, 2 conjuntos de 2 pares de lados paralelos. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Se eu botar alguma coisa, sei lá, uma cordinha ou qualquer régua, e eu for correndo ela sem inclinar, vai cair exatamente em cima desse, que é paralelo. A distância é a mesma. Então, isso é que forma o quadrado. Não é aquela posição que o lado tem que estar na horizontal. Bom, mas bora contar. Aqui, essa distância, 1, 2, 3, 4. Ok? Se eu tenho 4, eu vou contar exatamente a mesma coisa. Bem rapidinho. 1, 2, 3, 4. Marquei o ponto. Certo? Ora, já tenho este ponto e este. Por 2 pontos eu passo uma e somente uma única reta no plano, tá, pessoal? Então, bora lá. E aí? E no espaço? Depende. Se eu tiver nessa geometria que a gente aprende, Euclidiana. Mas quando, para o pessoal que está estudando matemática pura, existem outras geometrias. Mas deixa para lá para não confundir vocês. Vamos lá. Olha o outro ponto. 1, 2, 3, 4. Por que será que é a mesma distância do de cima, Ricardinho? Se não for assim, não vai bater semelhante, né? Tem que ser a mesma distância. Olha aqui. Equidistante, né? De um ponto equidistante. Então, eu tenho esses 4, a mesma distância. 1, 2, 3, 4, marco o outro. Eita, professora, posso ligar esses 2 pontos? Não, gente, pelo amor de Deus, a gente está trabalhando com... Não é triângulo, não. Não é triângulo, estamos no quadrado. Faltou esse ponto aqui, ó, bem longe. Que eu vou ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, marquei o ponto. E agora, como eu fiz no triângulo, está faltando 2 lados, mas só é ligar este ponto a esse e esse ponto a esse. Temos a nossa figura refletida e no eixo de reflexão, tá? Então, vamos lá? Faltou um trapézio.
trapézio, e esse trapézio é especial. O que é que eu posso dizer? Né? Tem um nomezinho aí. Tem um nomezinho. O que é que eu posso dizer desse trapézio, Ricardinho? Posso dizer que ele é um trapézio retângulo que forma 90 graus. E aí pode puxar um pouquinho da característica, né, do quadrado que foi anterior, que também tem 90 graus. Observe que Tânia afastou 2 quadradinhos antes do eixo central. Então você também vai fazer isso do outro lado, senão não vai refletir direitinho. Tem que ter cuidado com isso, né, para poder desenvolver. Aqui, ó, Ricardinho tá falando disso aqui, ó, gente. 1, 2, 1, 2. E eu passei uma reta paralela ao eixo. Por que paralela? Porque a distância, e a distância a gente sempre mede na perpendicular, mas eu estou na malha quadriculada, eu sei que é perpendicular. Então, a distância é 2 e 2. Qualquer distância que eu contar deste lado ao eixo vai ser 2. Isso me garante que eu estou com segmentos paralelos. Então, vamos lá. Eu escolhi o mais alto ponto para começar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Até chegar no eixo, eu contei 6. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Marquei o ponto lá. Próximo ponto. Escolhi, ó, gente, aqui fica na dúvida, mas eu comecei um aqui, então eu estou trabalhando com este, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Marquei o segundo ponto. Olha, detalhe, pessoal. Se essa distância é 6 e esta distância é 6, quer dizer que este lado é paralelo à reta. Mas a gente já tinha visto que este lado também é paralelo ao eixo de simetria, essa reta que é o eixo de simetria. Isso significa que este também é paralelo a esse, e a gente pode contar. 1, 2, 3, 4. Então, daqui para cá é 4. E daqui? 1, 2, 3, 4. Também é 4. Então, são lados paralelos, que eu preciso, no trapézio, ter pelo menos um par de lados paralelos. Isso é uma das características do trapézio, a gente já trabalhou, ou vamos trabalhar com isso tantas vezes daqui para frente, sempre resgatando. Olha só, esse pontinho aqui, 1, 2, 1, 2, marquei o pontinho, juntei a reta. Posso ligar para esse, Ricardinho? Opa, devagar, não é assim não. Se eu ligar, eu vou ficar com um triângulo e não com o meu trapézio. Então, vamos marcar o próximo ponto que está faltando, que a gente já viu que é paralelo. Então, 1, 2, 1, 2, certo? Marco aqui, só é fechar. Nosso trapézio está refletido no eixo de simetria. Ele conserva as mesmas formas e as mesmas distâncias. Gente, isso é uma coisa que vocês vão precisar, na verdade, em profissões tão diferentes. O leque de profissões que vocês usam simetria é tão grande. Até um médico, imagina o cirurgião plástico, se não souber simetria direitinho. Como é que vai ficar as cirurgias, Ricardinho? Misericórdia. Pois é, exatamente. Você precisa de simetria em arquitetura, você precisa de simetria em uma série de profissões. Aí eu estou usando as profissões que vocês vão fazer no terceiro grau, mas nos ensinos técnicos também. Vocês vão ver. Lembrando, dá um zoom aí que eu vou novamente celebrar o Setembro Azul, tá, pessoal? Vocês estão percebendo que todos os meus slides, o fundo é azul, porque é um mês da valorização dos surdos e da língua de sinais. Que eu tenho muito que agradecer essa equipe de Libras maravilhosa, que me ajuda a passar esse conhecimento para muito mais gente. Por quê? Porque eu não conheço a língua de sinais, eu não poderia estar aqui falando em Libras. Quem sabe um dia, tá? Então, essa homenagem é para vocês. É um mês de muitas datas comemorativas. Coincidentemente, eu não tenho aula nas principais datas da próxima semana, por isso que eu estou novamente agradecendo a você e toda a equipe
por estar aqui nesse suporte maravilhoso. Bem, agora a gente já pode começar a se despedir. Ricardinho, dá o teu tchau aí, alguma consideração, alguma observação? Agradecer aí a todos os alunos do 7º ano, a Karen que está dando aquele brilho aí nessa aula, né, que dando aquele show. Você já fez aí uma homenagem aí à equipe de Libras, que ela sempre dando aquele brilho, né, na aula de matemática, e hoje ela está, né, na matemática mesmo, mais isolada ainda, né? Fazendo, aprendendo aí a matemática. Então, assim, é importante demais eu ter pessoas com esse perfil conosco, porque tem pessoas querendo entender, compreender bem o conteúdo da gente, e a gente não tem, às vezes, uma pessoa para nos auxiliar e fazer essa transmissão de conhecimento de uma forma tão fera, top, que nem o pessoal daqui está fazendo. Então, parabéns aí à equipe de Libras que está dando aquele show, não é isso, Tânia? Pois é, e eu aproveito, convido vocês a interagir no chat. Vamos lá, o chat é escrito, então não precisa de Libras, tá? Bota aí no chat que a gente interage. E, turma, vocês que estão nessa aula virtual, digital, tchau e bom final de semana. Então, até a próxima aula. Tem algum recado a mais, Ricardinho? Eu quero dar um cheiro para o 7º ano maravilhoso, que Deus os abençoe e lhes guie, e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau, galerinha! Que vamos continuar com simetria, mas vamos trabalhar a simetria no eixo cartesiano. Tchau, turma!